Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo bimestre da disciplina de Ciências. Hoje nós vamos começar um assunto novo, a unidade 2 do nosso livro. Nós vamos falar basicamente sobre evolução, teorias evolucionistas. Como será que surgiram essas diferentes espécies de seres vivos que existem no nosso planeta? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E a primeira parte da nossa frase para o desbloqueio da atividade é o seguinte: as diferentes ideias sobre o surgimento. Então, corre lá na atividade depois que você terminar de ver esse vídeo, responda e garanta a sua presença e nota de hoje. Então vamos lá. Vamos dar início hoje à segunda unidade do nosso livro, porque existem diferentes espécies. É essa pergunta que intitula a nossa segunda unidade. Na aula de hoje, nós vamos falar principalmente sobre as ideias de fixismo, transformismo e também as ideias de um cientista muito conhecido dentro da biologia, que é Lamarck. E aí as suas ideias são chamadas geralmente de lamarquismo. Vamos lá. Primeira coisa, provavelmente você já deve ter estudado aí há alguns anos, né, em alguma série, principalmente aí no 7º ano, né, você deve ter visto um pouco sobre a diversidade de seres vivos que existem na Terra e provavelmente você também deve ter estudado que os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta, eles eram unicelulares. Porém, como essa imagem muito bem mostra aí pra gente, hoje em dia existe uma grande diversidade de seres vivos, que a gente também chama de biodiversidade, né? De biovida, diversidade, grande quantidade, variedade. Nós temos bactérias, fungos, algas, plantas e animais, incluindo também nós, seres humanos, que ocupam os mais diferentes ambientes do planeta, né? Quando a gente pensa assim, nossa, tal ambiente ele é tão inóspito, ele é tão difícil de se viver, ele é tão isolado e mesmo assim ali vão ter alguns tipos de seres vivos que vão viver naquele ambiente, né? E como explicar a existência de tantos seres vivos diferentes no nosso planeta? É isso que nós vamos falar um pouco nessa aula de hoje. As primeiras ideias, gente, que surgiram, né, ao longo de muitos e muitos anos da história da humanidade sobre o surgimento de várias espécies, né, porque o ser humano sempre ele olhou ao redor e viu uma grande quantidade de espécies de seres vivos. Então, as primeiras ideias que muitos pensadores, cientistas buscaram para isso, né, para explicar isso, as primeiras ideias eram chamadas de fixismo, né, eram as mais comuns. O que é o fixismo? Na antiguidade, né, que é quando essa ideia ela permanecia com mais força, ela defendia que as espécies eram fixas e imutáveis. Então, os seres vivos que eles foram criados, né, geralmente a ideia era o seguinte, que os seres vivos eles foram criados por uma entidade superior, e aí essa entidade seria um deus, né, e aí cada religião tinha o seu deus ou deuses, e a maioria das pessoas e também dos pensadores dessa época imaginavam que esse Deus havia criado todas as espécies que existem, né? E que essas espécies não mudavam, que do jeito que elas existem hoje é o jeito que elas foram criadas, né? Essa ideia ela era defendida, por exemplo, por um filósofo muito conhecido e muito importante dentro, né, da história do conhecimento e também da filosofia, que é Aristóteles, né? Ele defendia essa ideia que ficou então conhecida como fixismo porque tinha essa ideia de que o número de espécies, a quantidade de espécies era fixa. Então essa primeira imagem aqui, ela mostra bem isso, ó. Então mostra aqui três, né, tipos, três espécies aqui de borboletas e do mesmo jeito que elas estavam no passado, elas ainda estão até hoje. Então conforme o tempo passou, elas não mudaram. Então permaneceu fixo. A partir do século XVIII, isso daí foi mudando. O fixismo ele começou a ser questionado por alguns pensadores, por alguns filósofos naturais, que eram os primeiros, digamos assim, pesquisadores nas áreas que hoje a gente chama de ciências, né? E a ideia de que os seres vivos não eram fixos, né, de que eles não surgiram e existem até hoje da mesma forma, começou a aparecer no meio desses pensadores, né? Então, a ideia de que os seres vivos não eram fixos, mas se modificavam com o tempo, essa ideia ficou conhecida como transformismo, que é no sentido de que os seres vivos, no decorrer do tempo, foram se transformando, né? Isso daí acabou surgindo também muito essa ideia quando existiu o estudo dos fósseis, por exemplo, porque a gente nota que os fósseis são animais diferentes dos que existem hoje.
Então essa ideia também ela acabou sendo reforçada quando começou-se o estudo de fósseis. Então nessa segunda imagem aqui a gente tem a ideia do transformismo, que mostra que com o passar do tempo, uma borboleta amarela, por exemplo, que existia, talvez delas acabou surgindo uma variedade que acabou dando origem às brancas e outra variedade que acabou dando origem às vermelhas. Então, na ideia do transformismo, os seres vivos que existiam antes, eles passaram por mudanças e acabaram dando origem aos seres vivos que existem hoje. Os cientistas, né, que nesse século XVIII aí fizeram grande diferença nessa defesa dessa ideia do transformismo foram principalmente cientistas franceses, né? Entre eles, né, entre esses contestadores do fixismo, que não achavam que as espécies eram fixas, nós temos o Conde de Buffon, que atribuía a diferença entre as espécies às migrações. Então ele acreditava que conforme as espécies, no decorrer dos anos e anos da Terra, foram migrando de um local para o outro, foram se mudando de um lugar para o outro, eles acabaram também se modificando. Como? Buffon não conseguia explicar isso detalhadamente, coerentemente, digamos assim, de uma forma que conseguisse explicar totalmente como é que era essa mudança. Então, apesar da ideia dele ainda não ser muito coerente, muito fechadinha a ideia, ela permitiu que mais pesquisadores refletissem sobre as modificações nos seres vivos. Então, foi um primeiro pontapé, digamos assim. Mais ou menos no mesmo período, o filósofo francês Pierre-Louis Moreau, esses nomezinhos em francês são difíceis. Então, Pierre-Louis Moreau, ele acreditava que a natureza ela era muito heterogênea, ou seja, ela era muito variada, né? Que existem muitos tipos diferentes de seres vivos para ela ter sido criada de uma vez, que nem um desenho. Então, ele já rebatia logo essa ideia de que tudo foi criado por um ser divino do jeito que está hoje. Então, ele não acreditava nisso. E como a maioria dos pensadores da sua época, ele acreditava na geração espontânea. Essa ideia de geração espontânea, gente, ela permaneceu por muito tempo. Tinha muitos cientistas que acreditavam que coisas vivas podiam surgir de coisas não vivas. Então, é engraçado, um tempo atrás, eu lendo em um livro, tinha a ideia, por exemplo, alguns cientistas da época tinham a ideia que se você pegasse uma caixa, colocasse pedaços de pão velho, uma meia suja e algumas sementes, com o tempo surgiria um rato dali de dentro dessa mistura de substâncias não vivas. Na realidade, né, hoje a gente, à luz, né, da ciência, de conhecimentos mínimos do que é um ser vivo, a gente sabe muito bem que provavelmente surgiria um rato ali dentro dessa caixa porque tinha as condições ideais para esse animal viver. E não que essas substâncias, essa sujeira e esses alimentos, restos de alimentos, pudessem dar origem e se misturar ali, dar origem a um rato, a um ser vivo. Então ele acreditava nessa geração espontânea, como muitos outros também acreditavam, mas ele propunha o seguinte, que uma série de alterações ao acaso iam ocorrendo e eram responsáveis pela variedade de seres vivos que existem. Então, os seres vivos eles até podiam surgir dessa forma espontânea, mas depois algumas variações iam ocorrendo aleatoriamente e isso fazia surgir novas espécies. Outro cientista que também defendeu essas ideias do transformismo foi Benoît de Maillet. Ele defendia a ideia de que a Terra e os seres vivos que habitavam o planeta não podiam ter sido criados num único instante, mas que seriam resultados de um lento processo de desenvolvimento natural. Então ele também não acreditava nessa ideia de que no estalo tudo surgiu, né? Ele acreditava que era um processo lento e que deviam ter ocorrido várias e várias transformações dos seres vivos para chegar no que a gente tem de variedade, né? Hoje, ou no caso aí na época em que ele formulou essas teorias aí por volta do século XVIII, né? O avô de Charles Darwin, e aí a gente vai ver muito sobre Charles Darwin na próxima aula, porque quando a gente fala de evolução, acaba que o nome de Charles Darwin é um nome essencial e principal, mas não único, tá? Mas o avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin, ele também sugeriu uma ideia para defender o transformismo. Ele sugeriu que a mudança da estrutura de uma espécie era provocada por transformações no ambiente. Então, conforme o ambiente mudava, isso daí estimulava a mudança também nos seres vivos que viviam nesse ambiente. E que essas alterações de um indivíduo, elas seriam transmitidas para os seus descendentes. Ou seja, o ser vivo ele mudava porque o ambiente mudava e ele passava essa mudança que ele sofreu para os seus filhos e aí ia mudando as espécies, né? A gente vai ver daqui a pouquinho um próximo cientista também que
tem ideias bem semelhantes, bem baseadas nisso aí. Coloquei as imagens aí para vocês, tá, gente? Na ordem, cada fotinho representa o cientista, filósofo natural que eu fui falando aí na sequência. Segunda parte da nossa frase que desbloqueia a atividade é o seguinte: das diferentes espécies nos permite. Então vai juntando aí os pedacinhos da frase para a gente poder abrir essa atividade, ganhar nossa nota e nossa presença. Bem, Lamarckismo. Lamarck, gente, na realidade, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, esse era o nome dele, mas ele foi intitulado, né, como Cavaleiro de Lamarck, ele ganhou esse título, né, de Cavaleiro de Lamarck, então era conhecido por todos como Lamarck. Ele foi um naturalista francês, um filósofo natural, um cientista aí na área de ciências, biologias, natureza, vida, né, era o que ele pesquisava, e que hoje, muita gente, né, tem alguns livros, o nosso livro ele nem comete esse erro, mas alguns livros às vezes chamam Lamarck de um homem que errou, porque ele criou teorias, ele deu explicações para o surgimento de seres vivos, mas ele não acertou em todas elas. E na realidade, vários e vários cientistas, e mesmo cientistas que são renomadíssimos, erraram em muitas coisas, e foi com esses erros que acabamos hoje chegando em tantos acertos, né? Então não é nem muito justo, porque Lamarck ele foi um grande pesquisador e que contribuiu muito para a área de biologia, de ciências, tá? Bem, Lamarck, gente, ele também apoiava a ideia de que os seres vivos eles não eram fixos, que eles não surgiram um dia de um jeito e estão hoje, até hoje em dia, da mesma forma. Ele também apoiava a ideia de que a diversidade dos seres vivos se deu por meio da transformação progressiva desses seres vivos, desses organismos, ocasionado por causas naturais. Então, isso ele já acreditava. Os seres vivos eles iam se transformando, eles iam mudando no decorrer dos anos. Ele é considerado pelos historiadores como o primeiro pesquisador que forneceu uma explicação sistemática, organizada, coerente para explicar a diversidade de seres vivos que existem, né? Então, diferente dos seus anteriores aí, né, cientistas que eu passei para vocês anteriormente, ele já trouxe uma ideia mais fechada, uma explicação mais concisa, mais lógica, tá? Em 1809, ele publicou um livro chamado Filosofia Zoológica, tá? A capinha, que é a foto do Lamarck, tá? Aqui é uma cópia, né, da parte inicial ali do livro, né? Como ele era francês, né? O livro, obviamente, em francês, também tem versões em inglês. Hoje em dia você acha até em português, para quem quiser pesquisar aí, você consegue achar. E nesse livro, Filosofia Zoológica, ele já trouxe algumas ideias para explicar a diversidade de seres vivos que existe na Terra. Em 1815, então nem muito tempo depois, né, alguns anos depois, ele publicou outro livro que foi intitulado como História Natural dos Animais Sem Vértebras, né, onde ele fez um estudo aí bem aprofundado de animais que não possuem vértebra, que não possuem ossos. Livro em que ele ressaltava e complementava essas teorias que ele tinha sobre o surgimento, né, de tantos seres vivos diferentes. Aqui do lado também temos, tá, as páginas iniciais, capa do segundo livro que ele publicou em 1815. Quais são as principais ideias que Lamarck defendia para explicar o surgimento de tantos seres vivos diferentes? A gente pode apontar 4 principais ideias que ele apresentava nesses livros dele. Primeira ideia, de que a tendência que existe, né, uma tendência para o aumento de complexidade nos seres vivos. Então ele acreditava que os seres vivos surgiam bem simples e que eles tinham uma tendência de se transformar no decorrer do tempo, cada vez para seres vivos mais complexos, com mais estruturas, né? Então o ser vivo unicelular ele tinha uma tendência de se tornar em um ser vivo pluricelular com várias estruturas. Porém ele acreditava também que tinha um limite, né? Que o ser vivo ele também ia atingir um limite que daquilo dali ele não poderia passar. E que é por isso que existem seres vivos mais complexos e menos complexos, porque cada um tem o seu limite, digamos assim. Ele também acreditava, a segunda ideia que ele defendia, era do surgimento de órgãos em função de necessidades. Então ele acreditava o seguinte: se o ser vivo ele estava num ambiente que era muito escuro, esse ser vivo ia desenvolver um olho muito mais avançado, mais, digamos assim, capaz de enxergar nesse ambiente tão escuro. Então ele acreditava que surgia um órgão de acordo com a necessidade.
tá? Inclusive uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco é sobre a girafa, né? Ele acreditava que o pescoço da girafa era muito longo porque elas viviam em locais onde só tinha alimento em árvores muito altas, e aí esse pescoço ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi surgindo esse órgão, né, maior por conta da necessidade desse animal e por conta da necessidade que o ambiente acabou deixando para esse animal, né? Terceira ideia, o desenvolvimento ou atrofia de órgãos, né? Então ele acreditava que tanto podiam surgir órgãos, por exemplo, pernas em animais que precisavam de pernas e que antes não tinham, e no caso também do desenvolvimento ou atrofia, que aí no caso o exemplo que eu dei da girafa, ele se encaixa até mais nisso, que é o fato dela já ter o pescoço, mas esse pescoço ter se desenvolvido, ter se alongado por conta da necessidade, né? Essa é chamada de lei do uso e desuso, onde ele dizia que todos aqueles órgãos que eram muito necessários, muito utilizados, se desenvolviam. E os que não eram necessários, não eram utilizados, acabavam atrofiando e até desaparecendo. Ele acreditava, por exemplo, que as cobras, devido ao ambiente onde elas viviam, que elas tinham que rastejar, se esconder em ambientes muito estreitos, elas acabaram não usando tantas pernas e se especializaram mais em rastejar, e acabou que com milhares de anos aí, né, muitos anos, elas perderam essas pernas, né? Então, lei do uso e desuso. Usou, desenvolveu. Não usou, atrofiou, sumiu. Quarta ideia que Lamarck defendia era de que a herança do adquirido, que é muito conhecida como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é isso? Ele acreditava que, por exemplo, a girafa, que acabou esticando seu pescoço para poder alcançar folhas numa árvore lá em cima, quando essa girafa tinha um filho, esse filho acabava herdando essa característica, ou seja, esse filho ia nascer com o pescoço comprido e isso ia passando de pai para filho, por isso que chegou nessas girafas com os pescoços tão compridos, tá? Então essas são as 4 principais leis ou ideias, né, que Lamarck defendia nos seus livros e em sua teoria de surgimento dessa variedade de seres vivos. Então essa daqui é uma imagem bem clássica, que quando você coloca Lamarck aí, Lamarckismo no Google vai aparecer, que é a explicação que Lamarck dava para o surgimento das girafas. Então ele acreditava que as girafas ancestrais provavelmente tinham um pescoço curto, mas elas precisavam alcançar folhagens nas árvores, né, altas, porque era dessas folhas que elas se alimentavam. E nisso elas precisavam esticar os pescoços delas. Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem lá nas árvores, o pescoço alongou-se. Então, aqui vem, né, lei do uso e desuso. Precisou usar mais o pescoço, acabou que esse pescoço se desenvolveu. Essas características adquiridas, elas eram transmitidas aos seus descendentes, ou seja, os filhos dessas girafas agora que esticaram muito o pescoço e que desenvolveram esse pescoço maior, também herdariam essa característica. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve evolução. Surgiu uma espécie ali, um ser vivo que é diferente do que era originalmente, tá? Então essa era a ideia que Lamarck defendia. Para Lamarck, então, os seres vivos não eram criados por uma força divina, por um ser divino que veio e pá, criou tudo do jeito que é. Para ele, a origem da vida era um processo físico sobre o qual atuavam leis naturais. Então, conforme a natureza, conforme o ambiente ia mudando, isso daí atuava sobre os seres vivos e eles iam mudando também. Ele afirmava que o ambiente era o responsável pelas modificações dos organismos, né, dos seres vivos. Se o ambiente se altera, os seres procuram se adaptar a ele. E ao longo do tempo, os organismos iriam se modificando e poderiam dar origem a novas espécies. Então ele achava que conforme o ambiente mudava, isso forçava os seres vivos a se adaptarem, a mudarem também, e acabava que essa característica que eles adquiriam para poder sobreviver naquele ambiente eram passadas para os filhos, tá? Outra contribuição de Lamarck foi a introdução do termo adaptação, que até então ninguém ainda tinha colocado esse termo nessas ideias de surgimento de novos seres vivos. E ao referir-se à adaptação dos organismos ao meio. Então ele acreditava que os seres vivos se adaptavam ao meio que eles estavam vivendo, que eles estavam inseridos, né? Então, como eu já tinha dado o exemplo, né, ele acreditava que as serpentes, né, não tinham pernas, patas, porque justamente elas se adaptaram ao ambiente onde elas viviam, que as pernas e braços não eram proveitosos nesse ambiente estreito onde precisava rastejar.
Ele acreditava também que as garças, elas tinham essas pernas compridas porque, como elas viviam em ambientes alagados, elas constantemente necessitaram esticar cada vez mais essas pernas para não ficar com o corpo molhado, ou seja, lei do uso e desuso, precisou esticar, usar essas perninhas aqui, e aí elas foram passando essa característica para os seus descendentes, e todas elas, então, hoje têm essas pernas alongadas, tá? Bem, todo mundo aceitou bem essas ideias de Lamarck? Na realidade, não. Teve muita resistência ao lamarckismo quando ele, apresentou essas ideias à comunidade científica. A teoria de Lamarck, então, ela não foi amplamente aceita na época em que ela foi elaborada. Muitos cientistas ainda, primeiro, tinha cientista que era adepto do fixismo, ou seja, tinha cientista que não acreditava que as espécies mudavam, que tinham sido criadas por Deus do jeito que estão hoje e não se modificavam. Então já tinham esses que não apoiavam. E tinham outros também que, apesar de acreditar nesse transformismo, nessa transformação das espécies, eles ainda contestavam algumas ideias de Lamarck. Por exemplo, esse cientista que vocês estão vendo aí na imagem, Georges Cuvier, ele se dedicou muito ao estudo dos fósseis, né? Ele foi um cientista que fez grande diferença nos estudos dos fósseis. Ele é considerado até um dos pais da paleontologia. E ele, quando ele observou os fósseis, ele observou que os seres vivos, que viviam há muitos e muitos anos atrás, eles já tinham estruturas muito complexas nos seus organismos e que essas estruturas meio que elas se encaixavam, se relacionavam de uma forma que qualquer alteração podia fazer todo o organismo não funcionar e morrer. Então ele não acreditava na ideia de Lamarck que seres vivos mais simples iam sofrendo alterações assim aleatórias e que isso ia dando certo e que iam surgindo novos seres vivos. Então ele não acreditava nessas mudanças assim tão grandes nos seres vivos, fazendo com que eles se tornassem mais complexos. Então ele era contra a ideia que Lamarck defendia do aumento da complexidade orgânica, da complexidade dos seres vivos que Lamarck propôs. Então ele já era um que ia contra essa ideia. Teve outro cientista também que fez um experimento que acabou, digamos assim, quebrando uma ideia muito forte que Lamarck defendia, que foi o cientista August Reichmann. Esse cientista, em 1882, ele era um biólogo alemão, e ele fez duras críticas à ideia que Lamarck tinha de características que são adquiridas por um ser vivo, elas serem automaticamente transmitidas para os seus filhos, Então, o que ele fez? Ele fez um experimento com vários camundongos, onde ele cortava o rabinho dos camundongos. Então, ele pegou um casalzinho de camundongos, cortou o rabo dos dois. Esse casal, então, teve filhos, Ele deixava os camundongos cruzarem e eles tinham ninhadas de filhos. E o que era interessante é que todos os filhos nasciam com rabo. Não satisfeito, ele repetiu esse experimento várias e várias vezes. Então, ele pegava de novo esse filho, cortava o rabinho, cruzava com outro camundongo também de rabinho que ele tinha cortado e toda vez os filhotes nasciam com rabinho. Então, com esse experimento, ele provou o quê? Peraí, Lamarck está dizendo que se um ser vivo estica demais o pescoço, ou se um ser vivo perde o rabinho, por exemplo, como é o caso aí do camundongo, essa característica tinha que ser passada para o filho, porque Lamarck diz isso, que as características são herdadas. Gente, para vocês terem ideia, ele repetiu esse experimento com 100 gerações de camundongos. Aí no exemplo está mostrando depois de 20 gerações, mas estima-se que ele fez aí com 100 gerações de camundongo e sempre os camundongos nasciam com rabinho. Ou seja, a ideia de Lamarck de que as características adquiridas são passadas para os filhos se quebrou. Para pensar. Quer dizer que uma pessoa que faz bastante exercício físico, fica fortona, aquela que está lá na academia todo dia, ela vira uma pessoa bem fortona. Quer dizer que quando ela tiver um filho, obrigatoriamente o filho dela já vai nascer bombado? Não, na realidade não. Então essa ideia aí de Lamarck acabou que ela não... Ela fazia até muito sentido, tinha uma lógica legal. Mas depois foi provado que não é bem assim que acontecem as coisas. Esse cientista alemão, o Reichmann, ele era simpatizante das ideias de Charles Darwin. Só que Charles Darwin a gente vai ver na próxima aula. Charles Darwin trouxe contribuições muito grandiosas e vendo tudo isso daí, ele chegou a outras conclusões que a gente vai ver que baseiam, que são a base da teoria que a gente tem até hoje em dia de como surgiram tantas espécies diferentes. Então,
Esperemos aí os próximos capítulos dessa aula, né? Pessoal, terceira e última parte da nossa frase é o seguinte: compreender melhor a biodiversidade na atualidade. E é isso, vai lá, faça sua atividade, garanta sua nota e sua presença, e eu te espero na próxima aula para a gente poder falar sobre Darwin e as viagens que ele fez pelo mundo. Tchau, tchau!